Sí. Y a las 2 de la tarde y 03 probablemente estemos arrancando. Vamos a esperar que lleguen más personas de la lab. ¿Está bien? Y también otras personas. ¿Está bien? Natalino, tú arrancas la presentación, ¿ya? La introducción de Isabela y presentas el tópico. Y la presentación la voy a grabar. ¿Está bien? Va a estar Sofía Tejada y va a grabar su presentación, Isabela. ¿Sí? Sí. Uno cuando tiene juicio tiene que obedecer a la presidenta de ALAP, entonces está bien. Gracias, Natalino. Qué lindo que eres. Entonces, gracias, Isabela, por el tiempo para organizar esto. Yo voy a estar con Sofía controlando los ingresos. Usted hace su presentación y después, Natalino, abres la sesión de debates, preguntas. ¿Está bien? Si hay preguntas en el chat, las respondemos al final de la presentación de Isabel. ¿Sí? Ok. Isabela, o João Emílio... Chegou. Chegou? Aqui comigo. Isabela, a apresentação será hecha por João Emílio e uma parte por Isabela, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a coordinar. Allá está Carolina. Sí. Ya veo. Ya. Estoy viendo el pelón de Ragazzi. También Nelson de Canoinhas. Está Fernando Alonso de España. Hola, Fernando Alonso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estamos? Acá estamos a 12 días de la elección de Brasil. Ya lo sé. ¿Por quién más, Natalino? ¿Por Lula o por Lula, verdad? ¿Quieren Lula para ustedes? Sí, yo creo que Bolsonaro era un poco raro. Si quieren, te regalamos. No lo sé. ¿Cuál quieres tú? ¿Lula? Jamás. Nunca. Ya. Lo que tú digas para mí va a estar bien, Natalino. Yo no conozco el problema ya. No puedo decir entonces. Vamos a ver. No llega. Vamos a esperar. Ya faltan 2 minutos, Isabela. A partir de las 2 de la tarde, todos empiezan a entrar a la reunión. ¿Está bien? Sí. Natalino, van a estar yendo a la LAT, ¿verdad? De Chile, Brasil. Sí, ya empecé acá en Brasil a invitar a las personas y tenemos como unos 10 ya confirmados y creo que vamos a formar un grupo, quizá unos 20 más. Wow, eso es bueno. La gente está con ganas de pasear ya por el COVID, está mucho tiempo cerrado, ¿no? Genial. Carolina ya compró el pasaje, ya planeó su vacación, así que yo creo que va a quedar por lo menos un mes en Chile. Eso es bueno. Vamos a ver, 203, Natalino, puedes empezar la reunión, ¿está bien? Vamos a esperar un poquito más para que haya más asistentes. Son 2 en punto. Yeah. Yo agradezco a todos su puntualidad, pero vamos a esperar unos minutitos para iniciar la reunión. ¿Está bien? Está bien. Sofía, ya vas a estar grabando, ¿no? No se te escucha, Sofi.
Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Elisa. Hola, Elisa, tanto tiempo. Natalino. ¿Cómo está, Boris? Vamos a seguir esperando unos minutitos más. Fernando es nuestro puntal ahí en el proyecto. Buenas tardes, Paco. Es el pilar. Ahí está él, sosteniendo al equipo. Mientras tanto, vamos, inscríbanse a la LAP. Estamos haciendo un tremendo congreso. Con ánimo. Tenemos todo listo para que vengan acá, máquinas, buenos charlistas, comida, volcán, nieve, lago, vino, carne, marisco. ¿Cómo no? Ya estamos preparando Boris. De Perú vamos a ver también, cuánto se anima. Sí, creo que vienen como unas 3.000 personas de Perú. Creo, pero a ver si quieren. Natalino nos trae un grupo. Sí, Boris. Sí, Boris, ya empecé a invitar, ya estamos organizando un grupo por ABBA, y creo que cerca de 20 personas en el grupo, ¿no? Y todavía otros van solos, entonces yo creo que va a tener una participación buena. Perfecto. Eso es muy bueno. A ver, ya Natalino, yo creo que se están uniendo, igual la reunión va a estar grabada, se está grabando la reunión y van a estar ingresando. ¿Está bien? Está bien. Ok, entonces empezamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalino Shimoyama. Yo soy el director de la Asociación Brasileña de la Papa. Ahora me toca organizar uno de los seminarios de ALAP en 2022. El tema que trajo es la importancia de la industria de papa bastón para Brasil, y así como para Brasil, también creo que para otros países. El tema ha sido inspirado tal vez me acuerdo este año cuando Boris, ¿no?, de Chile, me preguntó sobre la cuestión de papa bastón, o sea, su preocupación con la industria, ¿no?, de papa en su país, Chile. Y entonces yo tuve la oportunidad de charlar personalmente con João Emílio Roqueto, que es el presidente de Bem Brasil, ¿no? Y él aceptó participar del seminario, ¿ok? Yo pienso que lo que va a asistir hoy día es algo muy interesante para América Latina, porque si analizamos bien, durante los últimos años, quizá medio siglo, lo que aconteceu, lo que passou de mais importante em Brasil ha sido a construção da indústria de papa bastão, ou seja, lo demás seguiu como sempre, pero el caminho, el futuro, não há dúvida que se hace com a indústria de papa bastão e de outros tipos de processamento de papa, ¿okay? Entonces, nosotros vamos a tener hoy día la oportunidad de conocer Bem Brasil, que es Bien Brasil, ¿no?, como en español, ¿no?, un nombre que ha sido criado y que hoy día no es fácil de pronunciar y es muy fácil también de divulgar para todos, ¿no? Inicialmente, entonces, agradecer a João Emílio e também a Isabela Navarro. Isabela é
la responsable por la parte de sustentabilidad de la empresa Bem Brasil, de la industria Bem Brasil, que ustedes van a tener oportunidad de conocer, ¿no?, el avance, la situación que tiene hoy día esta industria. Entonces, yo voy a pasar la palabra a João Emílio, ¿no? Y antes hablar a todos que pueden hacer preguntas por el chat. Las preguntas van a ser hechas a João Emílio y a Isabela al final de las presentaciones, ¿no? Y yo voy a estar coordinando todo el seminario. La presentación va a ser hecha en portugués, entonces voy a pedir a João Emílio y Isabela para que hable despacio, devagar, ¿no?, para que la gente pueda entender lo mejor posible. Entonces, gracias João, gracias Isabela, y tiene la palabra João Emílio e Isabela. Está sem som aí. Tá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado aí pela participação, pelo convite. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre a importância da indústria de batata pré-frita no Brasil, né, para o Brasil e no Brasil. E para falar disso não tem jeito de não incluir a Bem Brasil, né, porque a Bem Brasil é que vem nos últimos 15, 16 anos aí mudando um pouco essa história da indústria de batata pré-frita aqui no Brasil. Então, para iniciar, vamos falar assim, antes da Bem Brasil existir, 100% da batata consumida no Brasil congelada era importada. Então, o primeiro propósito da existência da Bem Brasil foi substituir uma parte dessa importação. Então, para isso que é um dos motivos, acho que talvez um dos principais aí dentro do tempo que a gente está falando hoje, que a Bem Brasil foi criada aqui no Brasil e ela começou a operar há pouco mais de 15 anos. Então, nesses 15 anos, a Bem Brasil foi ampliando o hábito de se consumir batata pré-frita no Brasil, né? A gente tinha um consumo muito pequeno, ainda é pequeno hoje, mas ele foi multiplicado aí aproximadamente por 5 vezes, né, o consumo per capita anual nesse período. A Bem Brasil vem acompanhando esse crescimento, então eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas hoje a gente tem aí quase metade do que é consumido de batata no Brasil, é a Bem Brasil que produz. Então, realmente houve um crescimento bastante grande aí nesse período. Travou isso. E aí deu uma enroscadinha aqui no slide para a gente facilitar o bate-papo, né? A gente tem uma apresentação que está aqui, e acho que o que eu queria realçar aqui nessa questão aí da nossa cultura, do nosso jeito de ser Bem Brasil, aquilo que é importante para nós, eu acho que primeiro o nosso propósito, o nosso negócio, a nossa razão de ser, vamos falar assim, para fora é alimentar bons momentos. A gente quer estar presente em todos os bons momentos das pessoas, e a nossa visão, além de pretender ser uma empresa grande e trabalhar todo dia para isso, né? A gente está entre as maiores empresas brasileiras do setor de alimentos. A gente tem um foco bastante grande em crescimento e em longevidade. A gente sempre, tudo que a gente faz e todo o nosso planejamento que a gente tem hoje interno, pensando no médio e longo prazo, na estratégia do negócio, está focado nessa questão da longevidade, que é alicerçada em 5 pilares, que são pessoas, clientes, o resultado financeiro, compliance e inovação. Então, sempre que a gente busca fazer alguma coisa pensando para frente, a gente foca nesses 5 pilares, e eles têm que estar sempre em equilíbrio. É fundamental que eles estejam em equilíbrio para manter essa garantia da longevidade. E a gente vai falar um pouco de sustentabilidade para frente, né? A questão do compliance, a questão da inovação, a questão de pessoas, de gente, e está sempre muito
muito presente a questão da sustentabilidade, que é o cuidado com o meio ambiente, aí é um dos nossos valores bastante forte que a gente tem aí integrado nesse conjunto de pensamento de longo prazo, vamos falar assim. Então, aí, só para dar uma introdução do que é a Bem Brasil, a gente vai passar um filmezinho bem rapidinho, para depois a gente continuar a discussão. Alegria, uma palavra que define para o mundo como nós somos e como fazemos acontecer. Afinal, pensou em Bem Brasil, bem sabor, qualidade e garantia de origem. Que juntos fizeram das nossas batatas uma verdadeira paixão. A batata que está em cada lugar onde a alegria é o prato principal e que nos levou a ser a marca mais presente nos lares dos consumidores e amplamente preferida no food service. Mais do que isso, somos a mais vendida do Brasil. Uma liderança que nos enche de orgulho em um mercado que vem crescendo ano após ano. Nossa grande variedade de produtos vai bem com tudo que a gente ama. Garantimos desde o campo até a mesa uma qualidade sem igual, com as batatas mais práticas, gostosas, macias e crocantes. Da tradicional à linha para forno, passando pelas fininhas sempre crocantes e pelas carinhas recheadas de alegria. Ou pela linha Crinkle, crocante com formato divertido. Oferecemos a batata ideal para todos os momentos. Almoço, jantar, lanche, happy hour. Batatas que começaram sua história pelas mãos da família Roqueto, produtora desde 1940. Em 2006 surgia a Bem Brasil Alimentos, uma empresa 100% nacional que conta com plantas industriais na região de Araxá e Perdizes, com capacidade produtiva de mais de 500 mil toneladas ano e cumprindo todos os requisitos de segurança de alimentos. Ações sustentáveis em todo o ciclo produtivo da batata são prioridade para nós. O respeito e o cuidado com o meio ambiente fazem parte da nossa cultura organizacional e se refletem em projetos permanentes para garantir a produção e o consumo responsáveis. Projetos como economia circular, o selo Eu Reciclo, que garante a logística reversa das nossas embalagens pós-consumo, e o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são alguns bons exemplos. Por nossas práticas sustentáveis, também somos reconhecidos pelo segundo ano consecutivo com o selo Mais Integridade concedido pelo MAPA. Estamos presentes onde não se abre mão da qualidade e origem. Varejos, supermercados e atacarejos, food service, grandes redes de fast food. E assim, investindo sempre em produção e distribuição, nos tornamos a maior indústria de batatas pré-fritas congeladas da América Latina. E estamos presentes em diversos países. Uma trajetória que desperta o sentimento de orgulho de uma marca que acredita na gestão sustentável, preocupada com o desenvolvimento humano e reconhecida como uma empresa incrível para se trabalhar. Muito prazer. Somos a Bem Brasil, alimentando bons momentos. Então, aí para contar um pouquinho da história da Bem Brasil, né, lá, a primeira ideia de Bem Brasil surgiu, de uma indústria nacional, surgiu na década de 90 aqui no Brasil, né, foi quando a McCain prospectou aí e trouxe essa ideia para o Brasil, na verdade, e essa ideia ficou plantada aí, mas acabou que não aconteceu. Aí no início dos anos 2000, ela voltou interna aqui como um conceito de uma empresa nacional, que tem toda uma história aí de indas e vindas, mas que se materializou lá no ano de 2006, no final de 2006, com o início das operações. E daí a gente montou uma linha pequena ainda lá em Araxá, que foi preparada, né, o espaço, todo o ambiente lá estava pensado para ter uma expansão que aconteceu entre 2010 e início de 2011. E o mercado em 2012, ele deu uma puxada, principalmente por algumas questões aí de fluxo de comércio internacional, vamos falar assim, e surgiu a necessidade de fazer uma expansão já logo em seguida, que foi iniciada em 2014, 2015, que resultou na inauguração da nova planta da Bem Brasil em Perdizes em 2017,
A gente sempre tem aí no nosso pensamento o crescimento, vamos falar assim. Então, lá em 2015 a gente fez a primeira exportação de flocos, na verdade não foi de batata pré-frita, mas já pensando em preparar a empresa em criar estrutura interna para a gente poder participar do mercado global, que é muito maior do que o nosso mercado, né, e que permite com que a gente continue crescendo. Em 2018 para 2019 a gente consegue a liderança do mercado brasileiro, confirmada, né, assim, bem consolidada, vamos falar assim. É quando a gente, inclusive, altera a nossa visão, que é a nossa visão, o nosso primeiro sonho grande era ser líder do mercado brasileiro, e foi um objetivo criado lá em 2008. Então, 10 anos depois, a gente consegue essa liderança. E em 2021, agora, que começou lá também em 2019, a gente está aí numa fase de término de implantação e de startup, já está praticamente rodando a plena capacidade, uma outra expansão que permite com que a gente quase dobre de tamanho para chegar aí próximo a 500 mil toneladas ano. Para quem nasceu lá com 40 mil toneladas há 15 anos atrás, chegar em 500 mil realmente é uma conquista bastante grande. E o nosso posicionamento de marca e de empresa, né, no mercado brasileiro, né, acho que é uma marca que valoriza muito a questão da brasilidade, a questão da alegria, né, da gente participar dos momentos de comemoração das pessoas, que seja no dia a dia, aí numa refeição diária, ou que seja nos momentos de comemoração realmente festivos, né. A gente oferece produtos com muita praticidade, muito sabor, né, e ao mesmo tempo é uma empresa que tem uma responsabilidade bastante grande, principalmente na questão da sustentabilidade. Nós temos como um de nossos valores a ousadia, né, que realmente foi quebrar o paradigma de que no Brasil não seria possível ter uma indústria que processasse batata com qualidade e com regularidade para atender o mercado. Os outros players, aí, grandes players principalmente, não acreditavam nisso, e a gente veio para quebrar esse paradigma, e isso veio através da ousadia, de mesmo que a gente soubesse que não seria fácil, a gente confiou e conseguiu implementar isso. E na questão nossa aí, interna, né, assim, vamos falar assim, a gente trabalha muito a questão das pessoas, é um valor que a gente tem muito forte, de valorizar as pessoas, de trabalhar para ter as pessoas por muito tempo junto com a gente. A Isabela está aqui do meu lado e é um exemplo, né, que está aqui desde o início da nossa operação, até um pouquinho antes do início realmente, então, e tem muitas pessoas dessa forma, tanto é que a gente está aí nesses rankings que tem aqui internos aqui no Brasil de gestão de pessoas ou de qualidade de vida das pessoas que trabalham com a gente já há vários anos. E a gente tem aqui o selo de sustentabilidade. A Isabela vai falar mais sobre essa questão da sustentabilidade, né, que a gente tem aí uma empresa que está muito voltada para essa questão da sustentabilidade. A gente tem hoje um pouco mais de 45% do mercado brasileiro, a gente fecha esse ano. Com esse crescimento, a gente deve, aí no auge dele, atingir próximo a 50%, talvez um pouquinho mais de 50% do mercado brasileiro. O que isso representa em termos de importância para o mercado nacional, vamos falar assim, em termos do setor da batata? Esse volume que a gente tem hoje representa aproximadamente 20% da produção nacional de batata, da produção agrícola, vamos falar assim. Então, hoje, 1/5 do que o Brasil produz de batata, a Bem Brasil processa. Um pouquinho, quase 1/5, uma mixariazinha menos. Então, se a Bem Brasil não existisse, muito provavelmente a gente estaria importando esse volume, e o setor da batata no Brasil, o setor de produção agrícola do Brasil, seria 20% menor. Então, acho que isso é um papel muito relevante que a Bem Brasil
presta hoje para o setor da batata, né, da bataticultura brasileira, permitindo com que ele seja 25 de baixo para cima, né, maior do que ele seria se não existisse a Bem Brasil, porque a gente estaria importando esse volume aí, o equivalente a esses 25% de baixo para cima, seria tudo importado. Então, realmente, eu acho que isso é um papel importante que a Bem Brasil desempenha no mercado de batata. E, como eu falei, é uma empresa que pretende continuar crescendo, talvez, e pretende crescer mais, inclusive, do que o mercado brasileiro cresce. O mercado brasileiro é hoje o 5º maior mercado de batata industrializada pré-frita do mundo, e ele deve chegar aí num espaço de tempo relativamente curto como o 3º maior mercado em consumo total, né? Mas a gente vem trabalhando aí nos últimos anos para atingir outros locais, né? Começar a pensar fora do mercado interno. Aqui a gente acredita que o Brasil vem ganhando competitividade agrícola, principalmente nos últimos anos, e isso dá competitividade para a indústria, né, para ela poder pensar em atingir outros mercados. Então, a gente já exporta aí para vários países e está em regiões diversas, uns a gente mais bem já consolidados e outros começando agora, mas vocês, só como exemplo, o Uruguai é um mercado relativamente pequeno, mas a Bem Brasil já é praticamente líder lá em termos de volume hoje. Quer dizer, um mercado que a gente começou a trabalhar aí há 2 anos, mais ou menos. Então, realmente é bastante interessante essa referência aí que a gente tem do Uruguai, de onde a gente pode chegar, pensando em mercado externo. Então, esses primeiros aí são os países que a gente já exporta, e a gente tem vários países que a gente está prospectando, tem várias negociações, recebendo aí vários potenciais clientes, indo fazer visitas e tudo mais, para a gente realmente daqui a pouco estar exportando aí para dezenas de países, eu acredito e espero. E isso também vai vir de encontro com aquele papel que a gente tem que desempenhar dentro do setor da bataticultura, permitindo com que ele continue crescendo lá na produção agrícola também, além de substituir o produto importado num percentual bem considerável, ainda começar a vender batata brasileira para o mercado externo. Em 2021, isso aí é dado público, né, tem aí na imprensa, vamos falar assim, a gente faturou 1,7 bilhões de reais, e esse ano a gente cresce aí praticamente mais de 50% em faturamento para 2022, em relação a 21. Em relação a preço, a volume, né, a gente cresceu 10% de 20 para 21, que foi o que permitiu esse crescimento, basicamente foi o iniciozinho da operação dessa expansão que a gente está fazendo aqui em Perdiz, mas muito mais a expectativa de que ela iria entrar e a gente poderia passar a vender mais. E de 22 em relação a 21, em termos físicos, né, em termos de volume, a gente cresce 30%. A gente está aí na maioria das grandes redes de supermercado da Associação Brasileira de Supermercados, né? A gente tem 125 distribuidores que distribuem o nosso produto, revendem o nosso produto, e em termos de clientes totais, a gente tem mais de 200 clientes. Aí, nessa diferença aí estão as redes de fast food, estão os supermercados que a gente vende direto, os varejistas, né? E só para fazer uma parte aqui, com a questão da pandemia, houve uma migração bastante grande do mercado de batata de food service para o varejo, né? O mercado brasileiro de varejo cresceu muito com a pandemia, o consumidor passou a levar mais batata para casa para processar e consumir em casa. E nós temos aí como vendedores nossos, somando os nossos distribuidores, mais de 3 mil funcionários, vamos falar assim, indiretos, né, lá dentro dos distribuidores, só na questão da distribuição, somando, porque a equipe nossa comercial é pequena, muito perto desse número. Então é um número bastante relevante. Isso aqui
são os clientes mais representativos nossos, né, em termos de food service, em termos de marcas próprias que a gente está presente, e de marcas que a gente tem só o nosso produto e que a gente está presente também, os clientes mais representativos. Aqui estão incluídas as marcas de varejo e de food, os distribuidores não estão nesse slide. A gente tem distribuidores importantes, a rede de distribuição nossa representa praticamente quase 50% do que a gente vende. Pouco mais de 50% é venda direta para algumas marcas próprias, como a Aurora, que é bastante representativo, para as redes de fast food e para as redes de varejo e atacarejo. Então, como eu falei lá, a gente tem 2 plantas, né, mostrou no videozinho lá, uma em Araxá e outra em Perdizes. A de Araxá começou em 2006, a de Perdizes em 2017, uma capacidade produtiva de 500 mil toneladas ano. Esse ano a gente chega próximo a 400 mil, não é bem nesse ano, é nessa safra, na verdade, mas a gente chega em quase 400 mil, que a gente ainda tem um certo espaço para crescer com a capacidade instalada, né? E quando essa capacidade instalada estiver totalmente tomada, a gente deve atingir aí, como eu falei, pouco acima de 50%, talvez chegar até em 55% de share do mercado brasileiro. Quando a Bem Brasil nasceu, o mercado brasileiro ele tem uma característica de produzir batata o ano todo. Quando a Bem Brasil nasceu, ela veio com esse pensamento de que ela iria originar matéria-prima todos os dias, né, colhida todos os dias, para atender o processo. Como a indústria foi crescendo, a gente teve que aprender a armazenar batata. É o único sistema de armazenagem de batata que tem no Brasil hoje é a da Bem Brasil, né, de batata para processamento em grande escala. A gente basicamente 50% do volume que a gente processa de batata passa pela armazenagem. Realmente é um volume bastante expressivo aí, mais de 400 mil toneladas de batata armazenada nessa safra esse ano. A gente tem 1.200 colaboradores diretos, aproximadamente, esse número muda um pouquinho, e com essa última expansão que a gente fez, a gente investiu pouco mais de R$1 bilhão entre a expansão da indústria e a expansão da capacidade de armazenagem e todas as obras de infraestrutura que foram necessárias para essa expansão aqui da planta de Perdizes. Então, aqui são uma tomada aérea das 2 plantas. A planta de Perdizes ainda não está toda atualizada, ela hoje está um pouco maior e está mais a tomada da fábrica, e a da direita aí de Araxá é a planta lá de Araxá, como ela está hoje, né, que foi inaugurada lá há 15 anos atrás. Então, aqui um pouquinho da questão da armazenagem, né, uma foto aí próxima da nossa armazenagem da câmara fria, né. É um processo aqui no Brasil praticamente único, né, a gente não tem outro modelo parecido com esse aqui, né, e uma boa parte do que a gente produz é produção verticalizada, né, dentro do grupo, dentro dos acionistas, né, a indústria ela só processa, mas os acionistas são grandes produtores. Além da matéria-prima, a gente tem aqui no Brasil uma característica de gerar calor, vapor e, por tabela, no nosso caso aqui, energia elétrica, com biomassa, então a gente tem que ter uma preocupação bastante grande em gerar essa biomassa, que hoje ela vem basicamente toda do eucalipto, né? No iniciozinho a gente usava um pouco de bagaço de cana, que era advinda da indústria do etanol e do açúcar daqui do Brasil, mas depois isso também ficou escasso, e hoje a gente tem uma preocupação bastante grande com essa questão da biomassa, que é um volume bastante grande, ele é muito estratégico e permite a gente além de gerar vapor para o processo, né, para descascar,
pré-cozinhar a batata, branquear a batata, secar, fritar, ainda a gente usa uma parte desse vapor para gerar energia elétrica. As nossas plantas, as nossas linhas aqui de Perdizes, basicamente são autossuficientes em energia elétrica numa necessidade, vamos falar assim. A de Araxá é atendida aí com 50% a 60%. E aqui na questão da cadeia como um todo, né? Hoje a Bem Brasil, ela faz todas, ou os produtores que estão integrados na Bem Brasil, faz toda a produção, desde a produção de mini tubérculos, né? Até a produção final. A gente tem nessa safra aqui 17 mil hectares de batata que foi plantada e está sendo colhida basicamente para atender o processo, né, no conjunto todo, aí com os fornecedores integrados, né, a gente vem sempre procurando melhorar esse processo produtivo e ganhar produtividade, ganhar eficiência. E uma das melhorias que a gente vem trabalhando nesse sentido é a questão da certificação dos nossos produtores. Nós estamos aí para 2022 mais ou menos com 60% da nossa produção, em torno de 60%, certificada pelo Global Gap, que é uma certificação que tem reconhecimento internacional. Nosso objetivo é chegar a 100%. A gente tem alguns desafios aí, porque uma parte das nossas áreas plantadas são áreas arrendadas, ela tem uma dificuldade um pouquinho maior de se conseguir a certificação, mas a gente está trabalhando bastante para isso. E aqui, pensando aí na questão da batata semente, a gente tem vários desafios, né, principalmente trazer variedades mais adaptadas para o nosso clima tropical de altitude. Hoje, as principais variedades nossas são de origem de genética europeia, e temos a produção local aqui, um pouco ainda que vem da Europa e um pouco que vem da América do Sul, principalmente do Chile e da Argentina, mas a gente precisaria ter variedades mais adaptadas à nossa condição, mais adaptadas, além da parte produtiva, a questão da armazenagem também é um grande desafio de ter variedades com dormência bastante longa, que facilitaria tanto no processo de produção de semente, da estratégia de produção de semente, quanto da armazenagem em si. Então, isso também viria a contribuir para a gente aí nessa questão da sustentabilidade do negócio, ou do ganho de eficiência do negócio, pensando em ter variedades mais adaptadas à nossa realidade. Então, acho que esse é um grande desafio que a indústria tem ainda, continua tendo, né? As principais variedades são variedades já mais antigas. E aí, com relação eu já falei um pouquinho aí com relação às florestas, né, que é o que garante a nossa biomassa, que também é uma preocupação bastante grande que a gente tem. Recentemente, a indústria adquiriu uma área para implantar florestas de eucalipto, por entender que é um processo bastante estratégico, e a gente vai ter garantia além da matéria-prima batata, ter garantia do suprimento de biomassa. Então, acho que basicamente o que eu tinha para falar, assim, numa historinha bem rápida, né, bem concentrada sobre a Bem Brasil e a sua relação com o mercado, tanto do lado do consumo, mas principalmente do lado da produção, é mais ou menos assim, um release bem rápido, de onde a Bem Brasil veio e onde ela está, né? E aí a Isabela vai continuar aqui fazendo falar um pouquinho para a gente, né, sobre essa questão aí da sustentabilidade integrada com a longevidade, né, e falando um pouquinho do ESG, além da sustentabilidade em si, tem a questão que tem o ambiental e o social. A gente tem uma preocupação bastante grande com a governança, que é um dos pilares, né, que é um dos pontos que vai garantir a longevidade da empresa.
principalmente pensando em estratégia de ideias e a questão da sucessão e tudo mais, né? Há uns 4 anos atrás, a gente criou um conselho de administração, né? Apesar de ser uma empresa de capital fechado, uma empresa relativamente pequena e nova ainda, mas ela tem um conselho de administração. Esse conselho é composto pelos 3 acionistas e tem 2 conselheiros externos independentes. O que significa esse conselheiro externo independente? Que ele vem aqui, ele não está representando grupo nenhum de acionistas, ele tem uma expertise aí de mercado, em cada um, às vezes, nas suas áreas, principalmente, mas ele vem aqui para emitir a opinião dele e contribuir com o que ele pensa para a empresa ser sustentável, o conselho ele é o guardião da longevidade da empresa. Então, esses conselheiros externos, eles têm um papel bastante importante de dar o equilíbrio aí nessa forma de pensar no longo prazo e pensar nos vários pilares que vão dar essa sustentabilidade. Com relação ao social, né, a gente tem aqui uma participação bastante grande na região em termos de representatividade na geração de emprego, na geração de renda, na geração de produção, na região, que é um fator bastante importante, que vem mudando a região, vem fazendo a região crescer e desenvolver. Quem conheceu principalmente Perdizes, Santa Juliana, que são cidades menores que estão próximas da gente aqui há uns anos atrás e vem hoje, vê que realmente houve um desenvolvimento bastante grande e com certeza Bem Brasil tem um papel bastante importante nisso, não só na geração de emprego, mas na participação aí na comunidade, com vários trabalhos, e tem uma série de coisas sendo implementadas ainda para frente. A geração de arrecadação pública, né, de impostos e tudo mais, que é bastante significativo. Nós estamos hoje num processo, a gente está construindo uma estrada, são 12 quilômetros que a gente está asfaltando, não é bem construindo porque a estrada já existe, mas nós estamos asfaltando ela, com dinheiro de arrecadação futura para melhorar a região, vai, é lógico, ajudar na indústria, mas vai melhorar a região toda, é um investimento que a gente está fazendo, para vocês verem como é que a gente está participando dessa questão aí do entorno, né? E para falar da parte ambiental do ESG, aí a Isabela está aqui do meu lado, ela vai seguir contando um pouquinho do que a gente vem fazendo e do que a gente pensa para frente aí com relação a esse aspecto. E nós vamos estar aqui depois para bater um papo e responder as questões que vocês acharem importantes. Ok, Isabela, só colocando, agradecendo o João aí, já passando de Isabela, procura trabalhar para 25 minutos, por favor. Ok. Boa tarde, pessoal. Bom, seguindo aí o que o João Emílio já explanou bem, né, e pensando do que a gente mais ouviu na fala dele aí, desde propósito e valores, sustentabilidade do negócio e longevidade, esses 3 pilares do ESG, eles têm que estar muito sólidos e a gente entende que eles devem ter uma relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, sempre pensando que eles são interdependentes, nunca independentes, né. A gente tem que ter uma base ambiental muito sólida, esse cuidado com o meio ambiente, para desenvolver um negócio forte na sociedade, que vai trazer impactos aí para essa sociedade, para ter esse ganho econômico no final. E, aliado a isso, né, a Bem Brasil está aderindo esse ano, né, ao Pacto Global da ONU, né, na Rede Brasil. Hoje é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A Rede Brasil fica como a 3ª maior rede do Pacto Global, e demonstrando aí a nossa preocupação com isso, esse ano a gente está aderindo a essa Rede Brasil para fortalecer as nossas práticas e entender de que forma a gente pode trabalhar cada vez mais com impactos positivos. Aqui o João Emílio já explanou muito bem, acho que na fala dele, nas nossas práticas, o quanto é importante para nós compartilhar valores, muito mais do que gerar valor só para o acionista, que lógico que é muito importante para o negócio, mas o quanto a gente impacta em todas as outras partes interessadas, seja colaborador, comunidade, sociedade, e meio ambiente, biodiversidade e clientes.
E para isso a gente entende que a gente está numa cadeia de valor sustentável, onde a gente não pode pensar só dentro aqui da nossa produção interna, né? A gente faz parte de uma cadeia onde nós temos o que vem antes de nós, que vai também nos sustentar, e nós temos a responsabilidade, a gente compartilha também responsabilidades com o que vai acontecer depois do que é processado aqui na Bem Brasil. E para isso, nós temos temas materiais de onde se baseia todas as estratégias nossas de ESG, e aqui estão alguns deles, são os temas mais estratégicos que a empresa se fortalece em cima deles para tomar as decisões do negócio, né? Então, são eles: agricultura sustentável, gestão de resíduos e logística reversa, gestão de águas e efluentes, responsabilidade social, ética, integridade, compliance, economia circular, mudanças climáticas e emissões, eficiência energética, atração e desenvolvimento e retenção dos colaboradores e qualidade e segurança do produto. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de práticas nossas dentro do ESG, para que vocês conheçam um pouco do que a gente faz. Aqui o João Emílio já comentou sobre a governança. Dentro da parte de governança a gente tem várias ações internas, desde o suporte da administração, gestão de riscos, código de ética, conduta e políticas de procedimento, controles internos, treinamentos e comunicação, os canais de denúncia, investigações internas, toda a parte de gestão de terceiros e due diligence e monitoramento e auditoria, dentre outros. Como o João Emílio comentou, né, pessoas para nós é um pilar extremamente importante para a longevidade, e aí pelo terceiro ano consecutivo a gente está nos lugares incríveis para se trabalhar, né, e essas são as premiações que nós conseguimos até hoje, e alcançando aí sempre melhores lugares que nos anos anteriores, né, isso demonstra o compromisso que a gente tem com os colaboradores da empresa. As demais certificações que a gente tem, João Emílio já comentou um pouco, né, a gente tem as certificações de origem aí, de matéria-prima, que é Global Gap, de matéria-prima para a nossa fritura, que é o óleo de palma, então a gente só compra do óleo de palma certificado, RSPO. A indústria, por ser uma indústria de alimentos, a gente tem uma certificação que é focada em segurança de alimentos, que é a FSSC 22000, reconhecida mundialmente. E aí, em respeito às diversas comunidades, a gente trabalha também com certificação halal, certificação kosher, né, para judeus e muçulmanos, aí as duas, certificação do produto vegano, selo mais integridade e o Eu Reciclo. Esses dois eu vou falar um pouco mais. O selo mais integridade, ele é concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui no Brasil. E o foco dele é ética, integridade e compliance, né? Então, são empresas do agronegócio que têm essa responsabilidade social, sustentável e ética, trabalha gestão de riscos e integridade, e esse selo amarelo que você consegue pelo segundo ano, ele começa a avaliar se as empresas têm ações de descarbonização nos seus processos, né? E aí, se elas têm esse tipo de ação, elas são pleiteadas com esse selo. Aqui são algumas ações sociais que a gente faz, eu não vou me adentrar muito para a gente não sair do tempo, mas a gente trabalha muito forte a questão da educação ambiental nas comunidades que a gente está inserida, que é Araxá, Perdizes, e inclui Sacramento, porque a gente tem um pouco de plantação lá em Sacramento. Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu aí atingir 3.000 pessoas no ano passado. A gente trabalha muito essa questão da importância do meio ambiente com as crianças nas escolas. Temos também parceria com o fornecedor de matéria-prima Fazenda Água Santa, esse núcleo ambiental Água Santa do Cerrado, que é um núcleo focado em educação ambiental, e a importância dele é que a gente traga as pessoas e as crianças, adolescentes, os futuros profissionais, clientes e parceiros para demonstrar o quanto é possível existir uma produção agrícola de grande escala e mesmo assim a gente conseguir preservar a biodiversidade, né? Quebrar esse paradigma que para produzir é preciso destruir. Então, aqui um pouco do que a gente tem lá, né? Foi um trabalho inicialmente em parceria com a BASF, e ela foi feito uma catalogação de aves da flora e da fauna, e foram encontradas 230 espécies de aves. Isso representa 30% das aves do bioma do Cerrado,
e 12% de todas as aves que são encontradas no Brasil. Né? Foram encontradas também 150 espécies de flora e 4 espécies de primatas, que parece pouco, mas é a mesma quantidade que a gente tem no Parque Estadual da Serra da Cantareira, no estado de São Paulo. Aqui um pouco das ações que nós já estamos realizando lá, né, com crianças, com filhos de colaboradores, levando escolas, e entidades aqui do município de Perdizes e Araxá. Eles têm esse ônibus que eles fazem um safari lá e conhecem, a gente tem 2 trilhas dentro do cerrado para que eles possam conhecer melhor. E eu vou passar aqui um vídeo para que vocês conheçam um pouquinho de como que é esse espaço, esse núcleo ambiental, junto com a Fazenda Água Santa. O Cerrado Mineiro abriga grandes propriedades agrícolas, dentre as quais a Fazenda Água Santa, que atualmente é uma das maiores produtoras de batatas do país, se destacando também como produtora de cereais, café e eucalipto. Em todos os nossos cultivos, são adotadas boas práticas agrícolas a fim de seguirmos a nossa missão: produzir alimentos saudáveis de forma eficiente e sustentável. Nesta perspectiva de sustentabilidade, a Fazenda Água Santa e a Bem Brasil Alimentos se unem em iniciativas de economia circular. Essa parceria vai além e, junto à BASF, elaboraram um projeto de educação ambiental, o Núcleo Ambiental Água Santa do Cerrado, NASC, desenvolvido para celebrar a biodiversidade do Cerrado, aliada às práticas sustentáveis na produtividade agrícola. A Fazenda Água Santa investe na conservação do cerrado por meio de grandes áreas preservadas. Foram documentadas cerca de 230 espécies de aves, o que representa cerca de 30% de todas as espécies que existem no cerrado e acima de 12% de todas as aves registradas no Brasil. Diante desta biodiversidade impressionante, o Núcleo Ambiental Água Santa do Cerrado, o NASC, promove educação ambiental e programa de visitação planejado com o propósito de demonstrar como é possível conciliar grandes produtividades agrícolas à preservação dos recursos naturais. A estrutura do NASC é composta por um ônibus safari, especialmente adaptado para que você tenha a melhor experiência possível na visitação. Para nós, é um prazer recebê-los e mostrar como a Fazenda Água Santa preza pela sustentabilidade. Esperamos que você aproveite o passeio e guarde boas lembranças do nosso Núcleo Ambiental Água Santa do Cerrado, NASC. Estava no mudo. Então, essa é a estrutura que a gente tem no núcleo ambiental da Fazenda Água Santa. Um outro pilar, dentro do pilar de sustentabilidade, uma outra frente que a gente trabalha muito forte é a economia circular. Né, o conceito de economia circular vem para mudar esse conceito da economia linear, onde você utiliza as matérias-primas na sua produção e simplesmente descarta o que não serve para fazer o seu produto acabado. Então, enxergar isso de uma outra forma, e o que era descarte pode ser um subproduto para um novo negócio. Né? Então, a circularidade é trabalhada muito forte aqui dentro, a gente tem mais de 55 cases em uma unidade e mais de 30 na outra, de cases de economia circular aqui dentro da empresa. Tem que fechar. Peraí que travou a apresentação. Foi. Aqui é um dos exemplos de economia circular que a gente faz, pensando em gestão de resíduos. Toda embalagem que é descartada dentro da indústria, 100% vai para a logística reversa. Então, os próprios fornecedores de embalagem recolhem essas embalagens na empresa e com essas embalagens eles conseguem fazer novas embalagens.
né? No caso, o plástico passa por uma descaracterização para garantir o não uso da marca, e aí eles fazem novos saquinhos de plástico ou sacolas de lixo. E o papelão volta a ser caixa de papelão, todo o resíduo que a gente tem na indústria. A gente tem um desafio muito grande de trabalhar logística reversa pós-consumo, que são as embalagens plásticas dos consumidores, na casa de cada consumidor, né? Então, a gente já trabalha isso no Brasil inteiro. Esse foi o volume que a gente compensou de plástico e papelão no ano referente ao ano de 2021. E, com isso, nós conseguimos esse selo da Eu Reciclo, né, que nós colocamos na nossa embalagem, que a gente incentiva e compensa essa reciclagem. Foram 2.100 toneladas de embalagens compensadas no Brasil, e com isso nós beneficiamos 37 operadores de reciclagem nos 27 estados do Brasil. 2 cases também no pilar ambiental aí, e pensando em economia circular muito fortes que a gente tem é a compostagem. Um deles é a compostagem, o outro é a fertirrigação. Eu vou passar um vídeo que explica melhor, então não vou aprofundar tanto aqui, mas todo o resíduo nosso de batata, 90% do resíduo das indústrias vai para a compostagem, os outros 10% a gente manda para alimentação animal. E com isso, nós conseguimos, no último ano, fechando 21, 22, produzir mais de 40 mil toneladas de composto orgânico com esse resíduo de batata, né? Foi uma produção de 3.500 toneladas por mês. É um composto rico em minerais, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, e com a adição de micro-organismos benéficos, a gente trabalha muito forte também a questão de saúde do solo. E com essa prática, só com essa prática, a gente conseguiu deixar de emitir mais de 20 mil toneladas de CO2. O outro case que a gente tem é a fertirrigação dentro da economia circular. Aqui na planta de Perdizes, todo o efluente líquido que sai da indústria, ele é tratado e enviado para a fertirrigação. Nós tivemos aí no último ano, volume nosso, 3.000 metros cúbicos dia, né, totalizando 84 mil metros cúbicos mês. E com a ampliação da nova linha aqui de Perdizes, a gente pode chegar a 2,5 milhões de metros cúbicos no ano de efluente que vai voltar para a fazenda como fertirrigante. E da mesma forma, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, e trabalhando micro-organismos benéficos para que melhore a saúde do solo. E a gente conseguindo reservar isso para utilizar numa época que não é época de chuva, ele pode se converter em economia de água direto. No vídeo vai dar para vocês verem essas duas práticas. Dentro de mudanças climáticas e eficiência energética, nós temos várias ações e projetos em andamento, né? A gente está com o segundo inventário de gás de efeito estufa em andamento. Hoje, nessas estações de tratamento de efluente, existe uma etapa de tratamento que gera um biogás. Todo esse biogás é enviado para as nossas caldeiras. Hoje nós estamos aí com 250 metros cúbicos hora de biogás sendo aproveitados para geração de vapor e energia, e isso vai aumentar agora com a unidade nova, esse volume vai ser ainda maior. Nós já tivemos aí uma eficiência de redução de 20% no consumo de biomassa, e pretende continuar e melhorar ainda essa prática. Aqui alguns resultados de ações que a gente tem e o que isso implica nas mudanças climáticas, né? A geração de energia do ano de 2020 nos permitiu deixar de emitir 3.700 toneladas de CO2, né? Foram evitados. Essas ações de economia circular, tanto a compostagem quanto a alimentação animal, que eu comentei, a consequência disso foi deixar de emitir 27 mil toneladas de CO2, e nós estamos computando agora a questão do estoque de carbono, que é o que o Jamil falou. A gente tem alguma coisa aí de florestas. Nós tínhamos 52 mil toneladas de estoque de carbono, que representaria uma compensação anual de 14 mil toneladas de CO2, que era quase 40% do que seriam as emissões do escopo 1 e 2, mas em 2021 nós adquirimos 38 mil toneladas de florestas de eucalipto, 30 mil hectares de florestas de eucalipto, que gerará um estoque aí de 1,5 milhão de toneladas de carbono, e que provavelmente vai compensar anualmente 90 mil toneladas de CO2. Isso vai ser computado no nosso inventário agora,
e como o João Emílio falou, isso faz muito parte da sustentabilidade, porque a gente pensa em ser autossuficiente aí em biomassa nos próximos 5 a 7 anos, né, provavelmente. É uma das ações que a gente trabalha, inicia agora um projeto piloto com caminhões elétricos, onde a gente vai entender realmente o impacto, o quanto que isso é viável, e se a gente consegue ter um impacto positivo com isso, pensando em mudanças climáticas, e isso tem trazido para nós alguns reconhecimentos. Então, o Ministério da Agricultura, nesse ano, quando nós recebemos o selo Mais Integridade, nós fomos contemplados aí com o primeiro lugar na categoria de sustentabilidade ambiental, devido a essas práticas nossas de economia circular. Fomos também convidados pela FIENG, além de ser homenageados por eles, fomos convidados pela Federação das Indústrias de Minas Gerais a participar, a representar uma indústria brasileira na COP26, né, a conferência aí de mudanças climáticas. Então, eu vou passar aqui o vídeo da economia circular, onde a gente vai poder ver um pouco a dimensão dessas práticas. A BIM Brasil Alimentos, maior indústria de batatas pré-fritas congeladas do Brasil, líder de mercado e 100% brasileira, tem como um de seus valores a ousadia. Enxergar no impossível algo possível de ser realizado. Buscando a longevidade no negócio, a BIM Brasil desenvolve hoje a economia circular. Economia circular possui como objetivo agregar valor a produtos antes descartados, por meio de uma nova ótica, onde vemos o presente como base para o futuro, associando a forma como estamos nos relacionando e respeitando o nosso planeta. A partir do gerenciamento de resíduos e efluentes, instituímos atividades para tratar e transformar nossos rejeitos em elementos importantes para o crescimento e desenvolvimento dos nossos negócios. Entendendo nossa responsabilidade como parte da cadeia de valor sustentável, compartilhamos valor com nossos parceiros. A maior parte do resíduo orgânico de batata gerado na industrialização é destinado ao processo de compostagem, e este é aplicado nas áreas do próprio Grupo Fazenda Água Santa. A parceria sólida se concretiza no ciclo do plantio, produção principal, produção do subproduto e enriquecimento do solo, retornando ao ponto de partida. Produzimos 3.500 toneladas mês, chegando em média a 42 mil toneladas ano de composto orgânico, que são aplicados em 10 mil hectares de cultivos diversos. Através do processo produtivo, também geramos o efluente líquido, que após o devido tratamento é destinado à fertirrigação. Podemos considerar essa prática como um dos métodos mais eficientes na utilização sustentável dos recursos hídricos, com o objetivo de economia de água. Fertirrigamos, em média, 3.000 metros cúbicos dia, totalizando 84 mil metros cúbicos mês, em uma área de aproximadamente 600 hectares do próprio Grupo Fazenda Água Santa. Com a nova ampliação, teremos 2.500.000 metros cúbicos de efluentes tratados destinados à fertirrigação. Durante o tratamento do efluente líquido, também obtemos o biogás, que é aproveitado para gerar energia. Esse processo permite a economia de no mínimo 20% de biomassa e evita a liberação de gases do efeito estufa para a atmosfera. A vazão média atual utilizada do biogás para a geração de energia é de 45 metros cúbicos hora. Juntamente com uma prática interna de aproveitamento de vapor, o ganho na eficiência energética da unidade de Araxá foi de 800 para 1.500 kW. Na unidade Perdizes, o aproveitamento de biogás já ultrapassa 200 metros cúbicos hora e possui potencial para aumentar. O armazenamento do produto final, batata pré-frita congelada, também contribuiu com os ganhos de eficiência energética. Nossos produtos acabados são armazenados em câmaras frias e no processo de colocação dos pallets produzidos, utiliza-se transelevador automatizado. O espaço possui altura de 20 metros, com capacidade de armazenar mais de 67 mil posições de pallets. Por meio deste processo, eliminamos 100% do uso de empilhadeiras elétricas e reduzimos a potência necessária para a operação dos compressores em 60%. Práticas sustentáveis como esta asseguram um aumento de geração de energia limpa e melhoram a qualidade do ar no ambiente industrial.
Por meio da economia circular nos processos de compostagem e fertirrigação, são notórios os benefícios alcançados no desenvolvimento da produtividade e nutrição do solo, proporcionando inovações no cultivo e plantio das culturas, bem como rentabilidade. Com a compostagem, foi possível atuar também junto à comunidade nas escolas do município de Perdizes e Araxá, Minas Gerais, nas atividades como plantios de mudas e confecção de hortas, utilizando o composto orgânico produzido pela indústria. Ações de sustentabilidade permitem que a Bem Brasil contribua positivamente para a agenda de mudança do clima. Consciente de sua responsabilidade na mitigação dos impactos ambientais para a sociedade, a Bem Brasil deixa de emitir aproximadamente 24 mil toneladas de CO2 ano por meio do aproveitamento energético, da compostagem e da automação de seus processos de armazenagem. Acreditamos no desafio de transformar impactos em oportunidades. Investimentos em inovação com eficiência na disponibilidade de recursos naturais e no uso responsável da energia. A sustentabilidade ambiental é fundamental para a longevidade do negócio e temos como um dos valores o cuidado com o meio ambiente. Para a Bem Brasil, é possível criar uma cadeia produtiva autossuficiente, alcançando a famosa lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bem Brasil Alimentos, alimentando bons momentos. Bom, pessoal, é isso. Isso é um pouco do que a gente faz, né? E a gente está aí à disposição. Isabela, você ainda tinha 1 minuto, mas eu deixei guardado para a próxima. Agradecemos, então, Isabela e João Emílio e Elisa, nossa presidente, estamos em tempo e acá há algumas perguntas, não? Para João Emílio y Isabela. ¿Me escuchas, Natalino? Tienes todavía tiempo porque 3:30 podemos extender. La idea es que puedan preguntar y conversar con los panelistas, las personas que han asistido. No se preocupen. Ok. Bueno, vamos a ver. Carlos Martino pregunta... ha hecho una pregunta y empieza por: gracias por la presentación. Me gustaría preguntar cuáles son las principales variedades que hoy utiliza Bem Brasil y cuáles serían las características ideales que debería tener una variedad para su industria en particular y en esa región calurosa de producción. Eu creio que essa pergunta é para o João Emílio. As duas principais variedades que a gente tem hoje ainda são Marquise e Asterix. Então, a gente tem alguns desafios aí, principalmente na armazenagem com Asterix, que é uma variedade de dormência muito curta e tem um problema de inversão de açúcar muito rápido. Mas a gente vem administrando e conseguindo armazenar um certo volume dela. Então, acho que a principal característica hoje que a gente busca de uma nova variedade é a questão da armazenagem. É lógico que ela tem que ter todos os outros atributos aqui de se adaptar à nossa condição climática, né, vamos falar assim.